Conhece-te a ti mesmo. Sócrates. Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem a intenção de trazer reflexões para que nós possamos pensar melhor sobre a vida, sobre os diversos aspectos da nossa dimensão humana, não é? E poder, através dessas reflexões, termos atitudes e melhorarmos a nossa vida. E Humanidade Livre é um nome muito forte, porque a proposta já é essa, né? De nós buscarmos ser uma humanidade que é capaz de viver na liberdade. Quanto mais humano eu sou, e humano no sentido positivo da palavra, porque geralmente a gente usa o termo humano quando nós erramos, me perdoe, mas eu sou humano, né? Errar é humano. E eu acho que nós temos que usar a palavra humano muito mais no sentido positivo da palavra. Não é? Nós somos capazes de muita coisa, nós somos humanos. Não é? E quanto mais o humano se humaniza, mais ele é livre e mais é capaz de viver em liberdade. E quanto mais ele acerta, quanto mais ele consegue viver em liberdade, mais liberdade ele quer e mais responsável também ele quer. Então, liberdade, humanidade livre é uma expressão que não é somente uma expressão, mas é uma meta, não é? Que nós devemos ter na nossa vida. Não é? E se você quiser assistir os programas anteriores do Humanidade Livre, você pode conferir na minha página no Facebook, Padre Beto Bauru. Como também você pode participar desse programa. Não é? Você pode mandar questões, mandar questionamentos, dúvidas que você tem sobre o tema que nós estamos abordando no momento. É só entrar no Facebook, na minha página, Padre Beto Bauru, curtir a minha página e começar então a interagir aí na transmissão ao vivo. Então convido você a participar desse programa que, já que nós estamos no começo de 2020, nós vamos falar um pouco sobre a busca da felicidade. Como é que eu encontro isso que se chama felicidade? Né? Como encontrar isso? Bom, é claro que a sociedade capitalista, principalmente, o que ela nos coloca como caminho para a felicidade é o chamado sucesso, é o chamado sucesso financeiro. Não é? É ter bens materiais, é ter dinheiro, é ter uma conta bancária robusta, é ter enfim, possibilidades de viajar, de consumir principalmente. Não é? Hoje o lema é eu sou a partir do momento que eu consumo. Não é? Mas tudo isso é falso, tudo isso não é verdadeiro. Já na antiguidade, Epicuro já nos ensinava, no período helenista, não é? De que o ter não é fundamental, mas o prazer é fundamental. Lembrando que para Epicuro o prazer não é entrar numa vida repleta de prazeres mundanos ou coisa parecida. Não, Epicuro dizia o seguinte: olha, nós temos desejos que são naturais e necessários, nós temos desejos que são naturais e não necessários, e nós temos desejos não naturais e não necessários. E a busca do prazer, do verdadeiro prazer da vida, é eu eliminar os desejos naturais e não necessários e os desejos não naturais e não necessários. Porque eles é que nos fazem sofrer e eles é que fazem com que a gente entre num círculo de correria, não é? Um círculo vicioso de trabalho, trabalho e trabalho para poder alcançar esses desejos não naturais e não necessários, ou naturais e necessários. Quais são os desejos naturais e necessários? Bom, quando eu tenho fome, eu comer, não é? Quando eu tenho vontade de dormir, eu poder dormir. Quando eu tenho vontade de beber, eu tenho sede, então eu beber. São as coisas simples da vida. Não é? Esses são os desejos naturais e necessários, que são naturais eu desejar e são necessários para a minha sobrevivência. Existem os desejos não naturais e não necessários. É quando eu vou a um shopping
Eu vou a um shopping e aí eu me encontro com muitas coisas ali e é natural que eu as deseje, não é? Mas elas não são necessárias para a minha sobrevivência. Eu posso ficar sem, não é? Eu posso contemplar até essas coisas na vitrine, entrar na loja, experimentar, mas não há necessidade de eu comprar, não é? Dizem que as mulheres compram muitos sapatos, né? Eu não preciso ter tantos sapatos assim, não é? Eu preciso ter alguns sapatos que me satisfaçam, não é? Mas eu não preciso ter um número enorme de sapatos, não é? Então isso seria um desejo natural, mas não necessário, porque eu posso viver sem, não é? E os desejos não naturais e não necessários? São desejos que eu nunca vou conseguir realizar. Então, ser um ator de Hollywood, ou então ter uma mansão em Maceió, em Paraty, ou então sei lá onde, na Europa, comprar um castelo europeu. Enfim, são desejos que não são naturais, porque fogem da minha realidade, estão totalmente fora do meu alcance, já que eu sou professor, não é? E não são necessários também, porque eu posso viver muito bem sem. Então Epicuro diz, olha, se concentre nos desejos naturais e necessários. Não é? É aquela coisa de eu fazer o pãozinho caseiro, não é? Tirar o pãozinho bem quente do forno, aí passar uma manteiga no pão, aquela manteiga que derrete, não é? E isso é um prazer para Epicuro, isso é um momento de felicidade. E aí Epicuro diz o seguinte, se eu tiver alguém que eu gosto comigo para comer esse pão, para partilhar esse pão, não é? E conversar com esse alguém, fazer o carinho nesse alguém e ter o carinho desse alguém, então aí o meu prazer é maior ainda. Não é? Então Epicuro já nos ensinava na antiguidade, eu não preciso ter tanto na vida para ser feliz, para ser realizado. Eu posso ter pouco, não preciso ser um consumista, não é? Para ir buscar a minha felicidade. O consumo ele está cheio de desejo platônico, não é? Cheio de amor no sentido platônico da palavra. E o que é amor para Platão? É a falta. Não é? Então o capitalismo faz com que eu venha sentir falta de, eu preciso ter aquele carro, eu preciso ter aquela roupa, eu preciso ter. Então a falta de, não é? Faz com que eu busque o objeto que eu começo a amar. Não é? E isso é um círculo vicioso, isso não acaba nunca, não é? Isso não termina nunca e não me realiza como pessoa. Agora, então, o que me realiza? O que me faz feliz verdadeiramente? Não é? O que me faz feliz verdadeiramente, eu vou citar Aristóteles. Aristóteles diz o seguinte, que eu sou feliz verdadeiramente se eu deixo desabrochar a natureza que vive em mim. Então o ser humano ele é feliz se ele deixar desabrochar a natureza que está nele. Então a felicidade seria o desabrochar da natureza de quem vive. Vou repetir. Para Aristóteles, a felicidade é o desabrochar da natureza de quem vive. E o que isso significa, afinal de contas? Bom, os gregos se inspiravam muito na natureza, não é? E eles achavam que o cosmos é um todo organizado e que cada coisa tinha a sua função. E se cada coisa tinha a sua função, essa coisa era plena a partir do momento que ela realizava essa função. Então, um abacateiro, ele vai dar abacates, não é? E aquele atinge a sua função, ele se torna um abacateiro pleno a partir do momento que ele dá abacates. Não é? Se eu plantar esse abacateiro em algum lugar, num deserto, por exemplo, do deserto do Saara, esse abacateiro não vai sobreviver, ele não vai dar abacates. Não é? Mesmo que eu vá lá, tente protegê-lo do sol ou coisa parecida, provavelmente ele não vai dar abacates. Não é? Agora, se eu plantá-lo num clima tropical, não é? Ele vai
cumprir a sua função que a natureza lhe deu, que é de dar frutos, de dar abacates. Não é? E a mesma coisa assim é o ser humano. O ser humano, para os gregos antigos e principalmente para Aristóteles, ele nasce com uma natureza. E essa natureza tem que se desabrochar para que esse ser humano seja feliz. Então, uma pessoa que nasceu com o dom de desenhar, não é? Um artista, não é? Michelangelo, não é? Michelangelo nasceu com o dom de desenhar, não é? E não só, né, com o dom de desenhar, mas ele nasceu com esse dom. Imagine se esse dom fosse reprimido na sua infância, não fosse incentivado. Imagine se ele vivesse numa época em que o desenho fosse proibido, não é? Que o desenhar, a arte, não fosse valorizada. Imagine se Michelangelo nascesse num bairro pobre do Brasil e os seus pais dissessem assim: a arte é coisa inútil, não é? Você tem que trabalhar para sobreviver, não é? O que é a realidade de muitas pessoas. Michelangelo não seria um homem pleno, não seria o Michelangelo que ele foi. Não é? Por quê? Porque ele não realizou a sua natureza. A sua natureza foi a natureza de pintar, foi a natureza de desenhar, foi a natureza de criar obras de arte. E aí ele se realizou, aqui ele encontrou o seu lugar no universo. E quando você encontra o seu lugar, o lugar que é seu mesmo, não é? E que você se sente muito bem fazendo aquilo que você está fazendo, não saia desse lugar, porque esse lugar é seu. É o lugar que você nasceu para ele. E ali você está realizando a sua natureza. A mesma coisa um jogador de futebol que é muito bem sucedido, não é? Ele precisa ser excelente, porque ele tem essa necessidade, e porque ele curte jogar futebol, porque ele tem tesão pelo futebol. Não é? Então o Messi, ele é alguém que encontrou realmente o seu lugar, não é? Alguém que encontrou a sua felicidade. Por quê? Porque ele deixou desabrochar a natureza que está nele, que é de ser jogador de futebol. Ele provavelmente seria uma pessoa extremamente infeliz se ele estivesse trabalhando num serviço burocrático do Estado, carimbando papéis ou mexendo num computador. Não é? Ele seria uma pessoa não realizada, porque a sua natureza, ele estaria esperando chegar ao final de semana para poder jogar futebol, porque a sua natureza é de jogador de futebol. E aqui é o exemplo do Messi é muito interessante, ou de qualquer jogador de futebol que seja muito bom no que faz. Ele não só é excelente, mas ele precisa da excelência dos outros jogadores de futebol. Não é? Ele dá mais certo no Barcelona do que na seleção argentina. Por quê? Porque no Barcelona se treina, tem-se muito tempo de convivência, e então há uma harmonia de excelências ali, não é? Ou seja, cada um está deixando desabrochar juntos, como time, a sua natureza. Não é? Então, aqui é um exemplo muito interessante de como muitas vezes nós precisamos também que outros que convivem conosco estejam se esforçando também para fazer desabrochar a sua natureza. E quem não faz isso acaba ficando frustrado, não é? E isso também pode nos atrapalhar. Pode atrapalhar a nossa necessidade de deixar desabrochar a nossa própria natureza e sermos felizes. Não é? Então, eu, por exemplo, eu tenho a natureza de professor. Não é? Eu me sinto em casa na sala de aula. Sala de aula, para mim, é o momento mais feliz que eu tenho da vida. Não é? É o momento em que eu me sinto feliz explicando para as pessoas alguma coisa, como eu estou explicando agora. É um momento de felicidade, eu estou falando, eu estou explicando, eu estou tentando transmitir alguma coisa de bom. Então, a minha natureza é a natureza de ser professor. E eu seria extremamente infeliz se eu não pudesse exercer essa capacidade de transmitir ideias para as pessoas, transmitir pensamentos. Não é?
essa natureza que eu tenho em mim. E é só desabrochando essa natureza é que eu posso ser feliz. O mais realizador, quando eu dava aula na faculdade de Direito, não era receber elogios das minhas aulas, mas é quando um aluno, no final de semestre, chegava para mim e falava assim: o senhor me convenceu a trancar o curso, porque não é direito que eu quero veterinária, eu quero ser médico veterinário, eu estou aqui por causa da minha família, porque o curso de Direito ele tem esse estigma, não é? Se o jovem não sabe o que ele quer da vida, alguém bate nas suas costas e diz assim: faz direito. É um curso que abre um leque enorme de opções. Não é? Eu mesmo fui fazer direito porque não sabia o que fazia da vida. Não é? Era muito jovem e alguém bateu nas minhas costas e disse: faz direito, que abre um leque enorme de opções. Eu acabei terminando o curso, mas não era o meu curso, não era a minha praia, não era a minha casa, não era o meu mundo. Então a maior realização é quando, depois de um semestre de filosofia, tentando passar o sentido da vida para eles, através de diversos filósofos, um aluno chega e toma a decisão corajosa, né, de dizer: não, eu estou aqui só porque eu quero agradar meus pais, eu estou aqui porque alguém me influenciou a fazer esse curso. Eu não estou aqui porque eu gosto, não é? Eu não estou aqui porque eu sonho em ser um jurista, não é? Eu sonho em ser um advogado. Não, eu estou aqui porque eu quero me encostar, fazer um concurso e me encostar no Estado. Não é? E aí esse aluno toma a decisão de desistir e buscar o seu verdadeiro curso, que vai de encontro com a sua natureza, não é? E toma a decisão. Não é? Eu tomei a decisão de trancar a matrícula do meu curso de Direito, no segundo ano, para fazer História. Por quê? Porque eu havia feito magistério antes da faculdade de Direito e eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula para o ensino fundamental. E ali eu me encontrei na sala de aula. Era ali o meu lugar. Não é? E mesmo assim fiquei 2 anos fazendo Direito, até que tranquei matrícula e fui fazer História. Depois, no último ano de História, eu voltei a fazer Direito para terminar aquele curso, não é? Para não deixar algo inacabado na minha vida. Mas o segredo da felicidade é isso. Não é? Eu tenho o maior prazer de estar em sala de aula. Eu não quero que a minha carga horária diminua. Eu quero que a minha carga horária aumente. Por quê? Porque aqui é que eu me sinto feliz. Não é? Então, cada ser humano tem que buscar a sua felicidade. Mozart não seria feliz se não tivesse sido um compositor. Não é? E o mais trágico de tudo isso é viver numa sociedade como a nossa, em que as oportunidades não são oferecidas para a maioria. Não é? Uma grande parte da sociedade nossa é doente. Por quê? Porque não consegue desabrochar a natureza que possui em si, porque não possui oportunidade. Não é? A oportunidade não lhe é oferecida. Não é? Ele tem que, já de imediato, ter um ofício que não é aquele ofício que ele gostaria de realizar. Não é? E aí então vem as compensações. Né? Eu preciso de uma sexta-feira, né? Sextou, não é? Até que enfim acabou o trabalho. Não é? Aí vem a depressão do domingo à noite, né? Pô, amanhã é segunda-feira. Tudo isso por quê? Porque a maior parte do tempo das pessoas não é de realização, não é de uma ação criadora, não é aquilo que corresponde à minha natureza. Não é? A maior parte do meu tempo eu gasto não fazendo aquilo que eu gosto. Não é? E o ideal seria a gente ter um ofício que seria o nosso próprio lugar. Não é? E através desse ofício, não é, eu me realizar como pessoa. Não é? Aqui é a felicidade para Aristóteles. Não é? Mas aí eu vou citar um outro autor, ou um outro pensador, não é? Que é Jesus Cristo.
Jesus Cristo viveu 350 anos depois de Aristóteles. E Jesus Cristo disse que a felicidade é eu procurar fazer o bem ao outro. É eu procurar possibilitar ao outro que ele realize a sua natureza, que ele seja feliz. Em outras palavras, é o que ele falou de amar ao próximo, não é? É fazer pelo outro. Não é? E fazer pelo outro não no sentido de buscar algo para mim. Não é? Ou seja, eu não faço pelo outro para depois receber alguma coisa em troca. Não, eu simplesmente faço pelo outro. É o ágape, ou seja, o amor desinteressado. Não é? Eu faço pelo outro porque isso é felicidade. Não é? Aqui já está a felicidade. E aí eu levo para as minhas aulas também. Não é? Eu dou aula porque gosto da aula. Se eu recebo algum elogio, é legal, é bacana. Se eu não recebo elogio nenhum, a missão está cumprida. Porque eu faço por amor a eles. Eu faço por amor àquelas pessoas. Eu me dedico, não dou uma aula meia boca. Por quê? Porque eu estou ali de corpo e alma, estudo e leio, me atualizo para que eu possa transmitir algo de muito bom para aquelas pessoas. E não só algo para o curso que elas estão frequentando, mas para a vida. Não é? Isso é amor ao próximo. O amor ao próximo não deve ser visto como a caridade. A caridade não o amor ao próximo não se reduz a ela. Não é? O amor ao próximo, ele está em todos os lugares. Não é? Ele está na minha profissão, ele está na minha vizinhança, ele está, enfim, em qualquer lugar que eu esteja. Não é? Desde que eu perceba o outro e procure fazer com que o outro esteja bem. Né? Procure fazer com que o outro se sinta bem. E procure também fazer com que o outro acorde para a vida. Não é? Se eu consigo realizar isso, eu sou feliz segundo Jesus Cristo. Não é? Eu sou uma pessoa feliz. E eu acho que as duas coisas se completam. Não é? A partir do momento que eu busco, como diz Aristóteles, me realizar como pessoa, realizar a minha natureza, desabrochar da minha natureza, eu sou uma pessoa feliz na minha profissão, naquilo que eu faço da vida. Não é? É claro que eu falei só de profissão aqui, né? Mas poderíamos falar de outros aspectos da vida. Pertence à minha natureza ser casado, ter filhos, constituir uma família. Isso me dá felicidade, isso me realiza. Né? Ser pai me realiza. Não é? E podemos falar de outros aspectos também, mas não somente da profissão, porque a minha natureza é múltipla. Não é? A minha natureza não é só uma natureza de ser professor, mas a minha natureza também tem outros aspectos. Não é? E agora, esses aspectos, esse desabrochar da minha natureza, que me faz feliz, nos seus múltiplos aspectos, não é? Se completa com o amor ao próximo, com eu tentar ajudar as pessoas a serem felizes também. Isso não é caridade, isso é promoção de vida, isso é oferecer possibilidades para que a pessoa acorde, por exemplo. Se minha aula de filosofia faz despertar num aluno que aquele curso não é dele, que aquele caminho vai levá-lo para uma vida de frustração, uma vida que ele vai sempre desejar um happy hour no final da semana, ele vai desejar que a semana acabe logo, não é? Para começar o final de semana, e vai voltar para a semana de novo ruim. Se o curso de filosofia faz ele pensar, descobrir isso é promoção humana, isso é amor ao próximo, isso é amor à vida. Isso é fazer com que uma pessoa busque verdadeiramente a sua felicidade e, através da sua felicidade, torne o mundo mais feliz. Não é? E então você está ajudando. Agora, uma pessoa que não é feliz naquilo que faz, ela não se esforça em fazer isso.
ela não se esforça em amar o próximo. Não é? Por quê? Porque ela não consegue se amar. O amor ao próximo depende muito do amor próprio, não é? Da minha autoestima, do meu amor por mim mesmo. Não é? É amar ao próximo como a ti mesmo. Não é? Então, se eu quero amar ao próximo como a mim mesmo, eu preciso me amar. Eu preciso estar realizado. Não é? Caso contrário, eu não vou conseguir enxergar o outro. Há muitas pessoas que vivem com problemas existenciais. Por quê? Porque não são realizadas. E aí não conseguem enxergar os outros. Não é? Só conseguem enxergar si próprias. Não é? Eles são o centro do mundo. Não é? E vão sempre se achar o centro do universo. E não conseguem enxergar as outras pessoas. A pessoa realizada não. Ela não se sente o centro do universo. Por quê? Porque ela está bem onde está. Ela se sente bem. Não é? E aí ela começa a enxergar os outros. Aí ela é capaz de poder transmitir algo de muito bom para as pessoas. Eu acho que esse equilíbrio entre o amor ao próximo e o desabrochar da sua própria natureza seria o ideal para todos. Não é? Quem sabe a gente consegue uma sociedade no futuro na qual todos possam ter essa possibilidade, não é? de poder desabrochar a sua natureza, não é? Ser despertado para isso, não é? E, é claro, poder amar o próximo, não é? Amar o próximo de verdade como eu amo a mim mesmo. Não é? Esse seria o grande ideal para todos. Não é? E poderíamos, é claro, citar outros caminhos aqui, né, de felicidade, mas eu acho que por hoje está muito bom. Não é? Epicuro, que nos ensina a simplicidade da vida, que eu posso ser feliz com coisas muito pequenas, não é? Com o prazer da vida. Aristóteles, que nos ensina que o desabrochar do que existe em mim é o que me realiza. E Jesus Cristo, que nos ensina a transcender de nós mesmos e ir de encontro ao outro, fazendo o outro feliz. Aqui está o caminho. Eu desejo a todos uma ótima semana e até o próximo Humanidade Livre.